Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, e nós estamos aqui, eu estou aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre a nossa editora, a editora do Dharma, Rio de Janeiro, que a gente costuma chamar de Dharma Publishing, Rio de Janeiro. E então, gostaria de convidar, como muitos de vocês, né, a gente está ficando muito tempo em frente ao computador, cansado. Então, que você faça 3 inspirações e expirações, e na hora que você soltar a expiração, que você solte fazendo um som, inspira profundamente, enchendo bem o pulmão de ar, e expira, soltando. Essas 3 inspirações seguidas de expirações, elas ajudam muito a restartar, né, o nosso sistema, e com isso surge um relaxamento. Então, nós vamos começar. Eu quero compartilhar com vocês, falar um pouquinho de quem é Tartan Tulku, né? Tartan Tulku Rinpoche é o nosso professor, um mestre que foi treinado por mestres tradicionais, né, no Tibete. Ele passou para o exílio em 1958, por ocasião da Revolução Cultural, né, da China, a invasão da China no Tibete, né? E ele foi direto para a Índia, e depois, em 1968, ele deixa a Índia e se estabelece nos Estados Unidos, na Califórnia, né? Ele é o primeiro lama da linhagem Nyingma que se estabeleceu na América. Então, assim, isso já dá a minha intenção, na verdade, é compartilhar com vocês, para quem não conhece a história do nosso professor, um pouco da magnitude, né, de todo o trabalho dele, de quem ele é, de quem ele foi e de quem ele continua sendo, né, não só para os alunos, mas num nível muito mais amplo. Com todas as organizações que ele tem pela América e fora da América. Até, né, aqui no Brasil temos 2, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, temos praticantes em Buenos Aires, na Argentina, e também temos recentemente, antes era um grupo ligado ao Centro Nyingma do Rio, atualmente temos o Centro Nyingma de Porto Alegre. Então, aqui no Brasil já somos 3 centros. Então, voltando a Rinpoche, ele chega em Berkeley, né, na Califórnia, e estabelece o Centro Tibetano de Meditação Nyingma como uma base, né, a primeira base dele de estudo do Dharma na América. Na sequência, a Dharma Publishing, né, que é a editora lá nos Estados Unidos, e a Dharma Press, que é a gráfica, onde são produzidos não só os livros dele, mas todos os livros que são feitos, o trabalho de recuperação que ele faz junto aos monastérios espalhados pela Ásia, de resgate, né, do que restou, que não foi destruído na ocasião no Tibete. Então, a Dharma Press, ela tem essas 2 funções. E elas iniciaram as suas operações em 1975, em 1970, e em 75 elas foram incorporadas numa organização sem fim lucrativo que se chama Dharma Mudra Nalaya. Essa organização existe até hoje, né? Perdura por esses anos todos. E aí também não poderia deixar de compartilhar com vocês esse feito memorável do Rinpoche, né? Do Dharma, e principalmente da seriedade das organizações que ele tem, que ele representa. E em maio desse ano, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, foi realizada na Casa Branca a celebração do Vesak,
né, Vesak na tradição hindu e Sagadawa na nossa tradição, né? Que essa celebração ela engloba o nascimento, a iluminação e o paranirvana do Buda. E estavam presentes três mestres, né, das três tradições do budismo tibetano. Um mestre da linhagem Theravada, um mestre da linhagem Mahayana e o mestre da linhagem Vajrayana, que é o nosso professor, Tartantuku Rinpoche. Para mim, pessoalmente, eu só posso falar por mim, assim, foi uma explosão de alegria poder ver o Rinpoche, né? Todos sabem que o Rinpoche não é um mestre que dá ensinamentos, que está atuando, né, externamente, mas ele está atuando internamente, né, no lugar onde ele mora, em Retiro, na Califórnia. E está aí, foi na Casa Branca, teve essa declaração oficial do presidente Joe Biden, que foi anunciada no dia de celebração, e eu quis compartilhar com vocês, porque é um feito memorável, assim, né? Primeiro está um mestre representando três tradições também, né, do budismo tibetano na Casa Branca, né, que é a potência mundial. É o país que acolheu o Rinpoche, né, que ele sempre fala isso, em todos os livros praticamente, ele sempre comenta do quão acolhido ele foi dentro dos Estados Unidos, né, ele é muito grato a isso, né, isso está nos livros dele, então, tá aí, eu espero que todos tenham tido a oportunidade de ler enquanto eu estou aqui falando. Uma outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês antes de entrar no tema propriamente dito, né, de falar da editora, o que a gente está sonhando para frente, o que já foi feito até agora, é que a ligação do Rinpoche, do Tartantuku, com os ensinamentos, né, com os ensinamentos do Buda, com todos os vários 84 mil ensinamentos, é dito que o Buda deixou 84 mil ensinamentos, né? E ele é incansável na recuperação desses textos, na impressão desses textos, e depois, uma vez por ano, é realizada em Bodh Gaya, na Índia, uma cerimônia que é chamada cerimônia Monlan Chemo, da linhagem Nyingma. Ele foi o primeiro mestre que ele iniciou essa cerimônia, e nessa cerimônia são doados gratuitamente para monges, monjas, pessoas leigas, mas especialmente para os monastérios, né, com a intenção de recuperar a biblioteca dos monastérios espalhados pela Ásia, né? Então, assim, é um trabalho imenso, né? Muitos de vocês já tiveram oportunidade não só de trabalhar nessa cerimônia, na gráfica, né, que é nos Estados Unidos, onde são feitos os livros, né, tanto no formato tibetano quanto no formato ocidental. Mas eu quis compartilhar porque é um trabalho, assim, a mim, pessoalmente, foi uma transformação na minha vida, né? Eu não só trabalhei na gráfica, como depois eu fui para a Índia e eu pude ver na reação das pessoas, né, dos representantes dos monastérios que estavam lá recebendo esse material, uma alegria, uma devoção, um respeito, assim, memorável, assim, inesquecível. Então, esse é o trabalho do nosso mestre, e aí sim, né, eu acho que inspirada nesse trabalho dele, que é o trabalho dele de vida, né, por isso ele vive tão recluso, eu imagino, que nasce, né, a editora no Rio de Janeiro. Então, primeiro o Centro Nyingma, ele surge em 1994, formalmente, né, aqui nessa casa, no Humaitá, onde a gente se encontra, mas ele já vinha, eu não sei precisar exatamente
à época, mas ele já vinha sendo, os ensinamentos já vinham sendo compartilhados, o Kuniê, as práticas de meditação, em consultório de psicólogos que se conectaram com Tartantuco, né? Então, ele começa em consultórios, né, de psicologia, onde as pessoas estudavam, e depois ele se expande e chega aqui nessa casa. Então, de 1994 até 1996, nós éramos uma associação cultural do Grupo Enigma do Rio de Janeiro. Né? Eu estou dando uma visão mais ampla, porque a editora do Dharma, Dharma Publishing, ela é o braço editorial dentro do CNBT, né? Dentro do Centro Enigma de Budismo Tibetano. Aí, de 96 a 2015, nós éramos conhecidos como Instituto Enigma do Rio de Janeiro, e a partir de 2015, desde então, né, desde 2015, nós somos o Centro Enigma de Budismo Tibetano, conhecidos como Centro Enigma e registrados como tal. E aí, agora eu gostaria, assim, toda essa apresentação que eu montei, primeiro eu quero dizer para vocês que existem várias obras do nosso mestre que são publicadas pelo nosso centro, né, nosso centro irmão de São Paulo, né, o Centro Enigma Brasil. Então, eles também têm uma editora que se dedica a publicar livros, outros títulos em português do Tartantuco. A nossa editora começa com o livro Jardins de Mandala, né? De cada livro também eu peguei uma frase, uma citação, com a intenção de para quem não conhece, ter um sabor, sabe? Ter uma ideia do que o livro trata, né? Especialmente Jardins de Mandala é um livro muito, muito especial, né? Está esgotado, mas assim já está na ideia de, em algum momento, a gente voltar a fazer uma nova edição. Todas as fotos do livro Jardins de Mandala são fotos de Odian, né, que é o centro de retiro que é situado no norte da Califórnia, onde o Rinpoche mora. Esse livro, então, foi publicado em 1992, é um livro de capa dura, e foi 100% patrocinado por um praticante aqui do nosso centro. Ele, excepcionalmente, acredito por questões na época de facilidade, de alguma coisa nessa direção, ele foi impresso nos Estados Unidos, né? Então, a editora a gráfica, a Dharma Press, né? A gráfica do Dharma lá, imprimiu e mandou para a gente. E aqui ele foi distribuído, enfim, foi vendido também dentro do centro. Então, em 1992, começa, né, a editora Dharma Publishing, né, a editora do Dharma aqui do Rio de Janeiro. Indo adiante, andando um pouquinho no tempo, em 1995, a gente tem o livro Conhecimento de Tempo e Espaço, né, que ele foi publicado também por nós, em coedição com o Instituto Enigma do Brasil, né, de São Paulo. Então, existem livros onde a gente faz todo o trabalho editorial, todo o trabalho de tradução, todo o trabalho de revisão e de impressão, né? Fazemos só dentro do nosso centro. Existe os trabalhos em que a gente faz de sistema de coedição. E aí depende, cada vez é de um jeito, às vezes é dividindo os custos do livro, às vezes cada centro tem o seu tem o seu grupo de tradutores, né? Então, é assim que funciona. Eu vou aproveitar que eu falei em tradutores para compartilhar com vocês que todo esse trabalho de tradução dos livros do Rinpoche, ele é voluntário, né? Somos um grupo de alunos que se dispõe voluntariamente a
a fazer a tradução. Então, normalmente, a gente tem uma pessoa que traduz o livro todo, que são os chamados praticantes sênior, né, dentro da organização, e depois uma ou duas pessoas revisam, né, porque como a gente já estudou, tem todo o conteúdo, né, a forma muito particular, muito própria, muito maravilhosa do Rinpoche ensinar o Dharma. Então, como a gente tem isso na nossa mente, a gente revisa, né, porque às vezes falta uma palavra, falta uma frase, porque não somos tradutores nem revisores profissionais, né? É tudo feito com coração e pelo amor ao Dharma e para oferecer os ensinamentos em português. Então, nesse livro, Conhecimento de Tempo e Espaço, que também é um livro que está esgotado, ele fala muito dessa interação, né? Dessa dinâmica, né? Do espaço, de tempo e de conhecimento, né? Seria mais, na minha opinião, assim, um livro cujo tema é uma coisa mais científica, né? Uma coisa que tem toda uma colocação científica e de estudo mesmo, e de muita investigação. Aí nós vamos para a Lenda da Grande Estupa, né? Esse livro é um livro lindo, lindo, assim, um livro que toca profundamente todos os praticantes do Dharma, mesmo os que não sejam alunos diretos do Tartantuco, né? Mas é um livro que está para além de quem o publica, né? Que a lenda da Grande Estupa, ele é um livro dividido em duas partes, né, que fala da lenda propriamente dessa estupa, que é uma estupa que está em Katmandu, no Nepal, na parte 1, e na parte 2 fala da vida de Guru Padmasambhava, né, a vida do Guru nascido do Lótus, que é um mestre do século VIII, que foi quem levou o budismo da Índia para o Tibete, né, convidado pelo rei que reinava na época, Trizon Detsen. Então, Padmasambhava assim, um Buda da nossa era, considerado o segundo Buda da nossa era. O primeiro Buda é o Buda Shakyamuni, e é um livro assim muito, muito importante, é um livro de estudo e da gente entender um pouco a magnitude, né, dos ensinamentos budistas, especialmente da história dessa estupa. Esse livro, então, foi publicado em 1997 pela editora Dharma do Nyingma, de São Paulo, em coedição com a nossa editora aqui, né? Então, um trabalho de parceria mesmo. E agora a gente dá um pulo e vai para 2002, Arte Iluminada, que é um livro apaixonante também, um livro de uma delicadeza, muito utilizado nos estudos que o Departamento de Arte Sagrada promove, né? Então, é um livreto que foi publicado também pela editora Dharma, do Instituto Nyingma do Brasil, em coedição com a nossa editora. E essa frase, né, que o Rinpoche coloca, né, que a arte é uma expressão exclusivamente humana, né, é uma capacidade humana de expressar níveis muito sutis, né, da ordem do mundo, de tudo que a gente percebe ao nosso redor, né? Então, ele coloca que, surgindo da mente e condicionada pela mente, a arte é um espelho da nossa consciência. Essas frases em si são frases muito boas para a gente refletir e contemplar, né, as possibilidades que elas nos oferecem, né, de contemplação. Aí a gente vai para o livro Expansão da Mente, né? O livro Expansão da Mente, ele atualmente já está na 14ª edição. Essa última edição foi revisada
pelo grupo de tradução do nosso centro e publicada pela nossa editora aqui, né? Então, esse é um livro que explica de forma clara o que é a meditação e de uma forma bem acessível, né, a todas as pessoas, a melhor forma de meditar. É muito importante, né, essa questão da meditação, às vezes gera muita dúvida nas pessoas, né, porque a prática de meditação, ela não é uma prática religiosa em si, né? Ela é uma prática que pode e deve ser feita por pessoas leigas, né? Porque ela traz uma acomodação da mente no estado que é natural, que é próprio da mente, né? A gente acha que a nossa mente é esse mundo de pensamentos e agitações e ansiedades e preocupações, mas, na verdade, a mente ela tem seu próprio estado, né? Esse é um bom livro para ser lido e para a gente ampliar um pouquinho a nossa percepção sobre, o nosso conhecimento, desculpa, sobre o tema. Então, já estamos na 14ª edição. E aí, em 2007, a Liberdade Oculta da Mente teve a primeira edição traduzida aqui pelo grupo de tradutores do Ningma Rio, e também foi publicada por nós. Em 2014 foi feita a segunda edição, também revisada e publicada. Sempre que eu não sei quantos de vocês têm intimidade com o mercado editorial, mas sempre que um livro acaba o estoque dele, né, e ele vai para uma nova edição, ele é revisado, obrigatoriamente, né, porque é muito comum, mesmo por todas as etapas que se passa, né, de um livro, desde a tradução, a revisão, depois é uma revisão profissional, né, que a gente paga um profissional para fazer uma revisão ortográfica, ainda assim, uma ou outra coisa escapa, né? Então, pode escapar. Então, sempre é feita uma nova revisão. E, é claro, quando nos Estados Unidos é feita alguma revisão, nós também já fazemos a revisão em cima, acrescentando alguma coisa, mudando alguma coisa que já aconteceu. Então, a gente sempre tem essa obrigação e, principalmente, esse cuidado, né, de manter para o público que fala português, né, as edições, na medida do possível, atualizadas e sempre revisadas. Então, aqui, na Liberdade Oculta da Mente, o Rinpoche fala, né, que a meditação é a base do autodesenvolvimento e do bem-estar, e que, de modo gradual, a gente vai transformando, né, pela prática diária, a gente vai transformando a qualidade, né, do nosso ser, do nosso estar, né, do nosso viver, estimulando criatividade, exercitando as nossas capacidades mentais e integrando nosso corpo e mente. Também é um livro que pode e certamente favorece muito o entendimento, né, da prática de meditação. Então, saindo na verdade, eu estou trabalhando, quando tem 2 edições, eu estou pegando a última, né? Então, de 2014, a gente vem para 2017, né? Mas, na verdade, em 2004, foi feita a primeira edição do livro Caminhos para a Iluminação, que é um livro que se pudesse fazer um paralelo, é uma Bíblia dentro do budismo, né? É um livro que foi feito com muito cuidado, com muita delicadeza, com muita riqueza. É um livro que já trata, né, de assuntos mais tradicionais mesmo do budismo tibetano. É um livro de consulta, é um livro de estudo, mas com toda a dimensão que ele alcança, ele é um livro que a gente consegue ler, né? Porque, às vezes, existem livros dentro do budismo tibetano em que a gente tem dificuldade de compreensão, né? Porque é tão profundo, né, que a gente não é uma linguagem que a gente consiga acessar facilmente. Caminho da Iluminação, para a Iluminação, não, é um livro
que é um livro de estudo, né, também para contemplação. Ele tem um dicionário interno, né, com termos em sânscrito, em inglês, em português e tibetano. Então, assim, é um livro muito rico, muito maravilhoso mesmo, sabe? E esse livro permite, né, a gente desenvolver essa familiaridade, né, com os principais conceitos budistas. Por isso que é um livro de estudo, né, um livro de compreensão. Ele é um livro que a gente tem em capa, em brochura, que é aquela capa mais simples, né, e em capa dura, que é aquela capa durinha mesmo, né? A gente fez sempre a gente faz esses dois formatos, né, que a gente fala. Também um livro publicado e traduzido a primeira edição, a tradução foi feita por nós aqui no Nyingma Rio, e a segunda revisão foi publicada por nós em coedição com o Centro Nyingma de São Paulo. Aí, em 2009, a gente chega no Alegria de Ser. Né? Alegria de Ser já é um livro de Cunha do nível 2. Ele foi publicado por nós e traduzido também aqui pelo Nyingma do Rio. E um livro com bastante ilustrações, ao contrário do livro do Cunha 1, que eu já vou falar dele. Então, ele tem já ilustrações humanas, né? São pessoas que foram fotografadas demonstrando as práticas. Né? Já é um livro do Cunha nível 2. E aqui eu queria contar um pouco, compartilhar com vocês a história, né, da chegada dos livros do nosso professor, do Tartan Turco, aqui no Brasil, né, em português. Né? Então, a editora Cultrix, que depois foi comprada pela Pensamento, por isso que está Cultrix/Pensamento, ela foi por quase 40 anos a responsável pela publicação e venda no Brasil dos livros do Rinpoche. Isso a gente está falando aí dos anos 80. Né? Então, eles publicaram uns em 84, outro em 86. Eu não quis me prender muito, mas eu acho que a gente tem que também reconhecer, né, que, enquanto a gente não teve capacidade de nós mesmos, né, estarmos à frente das traduções, das publicações, né, quando o centro ainda nem existia, na verdade, né, existiu alguém que tomou essa iniciativa, isso foi feito, eu acho que o mérito disso deve ser reconhecido. Aqui vocês vão ver que tem o Cunha, o verdinho, né, que a gente sempre fala, e o magenta, né, um cor meio rosa, eles eram vendidos juntos, né? O Caminho da Habilidade, Gestos de Equilíbrio. Na época, o livro Liberdade Oculta da Mente foi feito como A Mente Oculta da Liberdade, e o livro Expansão da Mente. Aí, em 2007, como eu falei anteriormente, né, o livro muda, né, vem para a nossa editora, né, a gente readquire os direitos de publicação, né, e vira a Liberdade Oculta da Mente em 2007, em 2011, a Expansão da Mente. Então, quando eu falei da Expansão da Mente, que a gente estava na 14ª edição, né, já é desde 2011 até a atual, né, que a gente já tem essa versão, a capa diferente, tudo com todo um projeto gráfico, né, uma questão assim que também os livros, na época da editora Pensamento, se a gente falar de 35, quase 40 anos atrás, o mercado gráfico, né, os projetos gráficos dos livros não tinham a qualidade que se tem hoje, não tinham o cuidado que se tem hoje, enfim, teve muito avanço, né, nesses quase 40 anos.
Então, essa sempre foi também uma preocupação nossa, né, da gente poder cuidar dos livros, editar os livros do Rinpoche, publicar os livros do Rinpoche da forma que a gente sabe que é a forma correta, né, dando todo o cuidado preciso que os livros merecem, né, tendo todo o cuidado que os livros merecem. Aí, o ano passado, nós fomos autorizados pela Dharma Publishing nos Estados Unidos a negociar os direitos de publicação desses 3 livros que ainda estavam na editora Pensamento, né? Esse acordo começou, então, em 7 de dezembro, e em 23 de março a gente retomou os direitos de publicação, né? A Dharma Publishing aqui do Rio de Janeiro está com os direitos de publicação, porque nós somos a Dharma Publishing nos Estados Unidos, ela que tem os direitos, né? O Rinpoche dá os direitos deles publicarem, apesar da organização ser dele, mas ele, como autor, ele dá o direito para a Dharma Publishing Estados Unidos publicar. E nós, como Rio de Janeiro, outra língua, também pegamos da organização nos Estados Unidos o direito de publicar em português. Então, essa edição do livro do Cunha foi feita em 2005, quando a Pensamento juntou os 2 livros. Então, já é uma edição que foi revisada na época, né? Então, é o livro que a gente tem hoje, O Caminho da Habilidade continuou com a mesma capa, e Gestos de Equilíbrio também, mas o Cunha já teve uma primeira revisão desde lá dos anos 80. Foi uma revisão, na época, feita até por uma praticante de São Paulo. E agora eu queria convidar vocês, eu vou fazer uma pequena leitura. Então, eu gostaria de convidar todos a fechar os olhos, né, como uma forma de relaxar um pouquinho esse agarrar que a gente tem, né, com a tela do computador. Se você não quiser ficar confortável de fechar, apenas abaixe, né, deixe os olhos repousando um pouco da tela do computador. E eu vou compartilhar uma citação que está no livro Caring, que é o primeiro livro de uma nova série de livros que o Rinpoche está chamando essa série de série Caring. Esse livro foi lançado nos Estados Unidos em 2018, então eu vou falar essa citação do Rinpoche. Ele diz assim: cuidar não é um tópico difícil de entender, nem mesmo difícil de colocar em prática. Todos sabem como cuidar de si mesmos, de seus entes queridos, de sua comunidade. Mas o que sabemos, em princípio, nem sempre corporificamos. Podemos usar a linguagem correta, todas as palavras certas, sem realmente comprometermos-nos plena e profundamente com o cuidar. Entretanto, se você de fato cuida, você alcançará resultados tangíveis. Você aprenderá a confiar em si mesmo e isso permitirá que outros também confiem. Então, serão capazes de seguir em frente juntos, deixando pegadas para as futuras gerações encontrarem e, quiçá, a seguirem. Então, agora, com muita alegria, eu vou compartilhar com vocês
a capa da versão, né, do livro em português, que se chama Cuidar com Compaixão e Sabedoria. Gostaria de já dar um spoiler aqui, que quem desenhou essa capa foi uma praticante aqui do nosso centro, e foi uma capa não só elogiada pelo professor, né, pelo nosso professor, como aprovada por ele. Então, essa também é uma frase do Rinpoche, né, na ocasião do lançamento do livro dele, né, lá nos Estados Unidos, onde ele diz que cuidar com compaixão e sabedoria é minha oferenda, né, oferenda dele a todos que precisam de cuidados, mas em particular a esses dedicados ocidentais com os quais tenho trabalhado todos esses anos, aos amigos, apoiadores e voluntários que tornaram meus projetos possíveis. Ofereço este livro com meus agradecimentos. Espero que encontrem algo significativo e benéfico nessas palavras. Então, aí, em breve, a gente vai estar já com o livro impresso, pronto para venda. E, para falar um pouquinho disso, eu quero agora pedir para o Marcos, convidar o Marcos, que é a pessoa responsável, né, pelo Dharmazen, que é o braço comercial do nosso centro, para ele falar o que ele está planejando no Dharmazen para o lançamento do livro. Marcos, agora é contigo. Bom, boa noite. Palavras rápidas, né? Em breve faremos o pré-lançamento desse livro. Teremos uma promoção especial, vamos dizer assim, né? E todos vocês que estão assistindo essa palestra vão ser comunicados em breve sobre a nossa promoção. Aproveito também para dizer que o Dharmazen tem todos os livros em português que ainda estão sendo comercializados do Rinpoche, e que cada compra que vocês fazem no Dharmazen, dos livros, vocês ajudam na sustentabilidade do centro e ajudam também nos projetos editoriais, né? Nós temos muitos livros ainda para publicar e a gente tem essa parceria de que os recursos que a gente consegue com o Dharmazen, a gente destina para a sustentabilidade do centro e também para os projetos, né? Então, visitem nosso site e vocês vão encontrar vários livros do Rinpoche e de outros mestres, mas principalmente do Rinpoche, tá bom? É isso. Daqui a pouco vocês vão saber da novidade do lançamento. Em breve a gente vai mandar para vocês. Volto para você. Obrigada, Marcos. Deixa eu agora seguir compartilhando aqui. Então, seguindo aqui, acredito que muitos de vocês já saibam, né, que nós temos o Caring, né, o livro Caring, lá quando ele foi lançado, o Rinpoche ele viu a necessidade, né, naquele momento, 2018, que da humanidade, né, de começar a tratar desse tema, né. Então, ele transformou, né, os programas educacional lá de Odiam, ele transformou isso em curso, né? Então, nós temos hoje instrutores autorizados aqui no nosso centro, no centro de São Paulo e de Porto Alegre, onde nós damos cursos regulares, né? Atualmente, nós temos 2 níveis, que é o nível 1 e o nível 2, e vamos entrar em treinamento a partir de agosto para o nível 3, para depois poder oferecer para os alunos. Então, estou falando isso também porque a gente vai ter agora, o chamado nosso retiro de inverno, né, que a gente sempre tem retiro de inverno e retiro de verão.
com o título, o tema é Cuidar com o Coração, onde a gente convida, né, todo mundo, vai convidar todo mundo a mergulhar nas experiências e conhecimentos sobre como cuidar do nosso corpo, emoções e mente no meio das situações tão desafiadoras que todos estamos vivendo, né? Então, vai ser sexta, sábado e domingo, um retiro online, né? E que é 23, 24 e 25 de julho. Tá? Então, vocês podem, já está anunciado no nosso site, no site do NINGMA, vocês podem fazer as inscrições lá. Não tem pré-requisito, qualquer pessoa pode fazer. Então, a gente recomenda muito. E também, em agosto, aí sim vai ter o curso Cuidar 1, né? Porque aí a gente já começa a navegar em todo o conteúdo do livro, né? Que é um curso que vai ser às segundas-feiras, de 19 às 20h30, são 12 aulas, né? São 12 encontros, com início no dia 9. Esse ainda não está no site, mas vai estar em breve. Tá? Também, assim, eu sou uma das instrutoras do curso, né? Cuidar, e assim, eu recomendo muito, assim, que é um curso que transforma a nossa forma de lidar com as coisas e aprender a cuidar da gente, aprender a cuidar dos outros. Então, é um curso maravilhoso. E, por fim, eu gostaria de deixar aqui, a editora não tem site, né, não tem por que ela ter site, possivelmente a gente vai se hospedar no site do Dharmazen, mas tem um contato, né, esse e-mail, é um e-mail que eu abro diariamente, né, o e-mail da editora. Vocês têm o nosso e-mail, né, do NINGMA Rio. A gente também convida quem ainda não está nos acompanhando no Instagram, nosso endereço é @NINGMARio. E aqui também tem o site do Dharmazen, e o Dharmazen também está no Instagram, né? Começando ainda, né, Marcos? Mas a gente vai botar mais citações dos livros e mais novidades para todo mundo que acessar, tá bom? Então, eu quero agradecer a todos vocês pela presença. E deixa eu tirar você aqui, Marcos. Cadê você? Só um minutinho. Fazer ao vivo é assim, né? Pode falar, Marcos. Você está tentando falar comigo? Não, né? Eu tô andando aqui nas pessoas. Estou só sorrindo. Estou aqui no participantes, né? Eu acho que por aqui eu consigo tirar. Tu já tirou. Tirou? Agora está você. Bom, aí. Pronto. Então, vamos lá. Então, eu quero agradecer a todos. Muito obrigada por estarem aqui. Qualquer coisa que vocês queiram saber mais da editora, eu vou ter prazer em responder. O que eu não souber falar, eu vou atrás da informação para responder. Eu gostaria só de dizer uma coisa, assim, todo o trabalho fora o trabalho voluntário, né, das traduções, das primeiras revisões, ele não tem custo nenhum para o centro, né? A partir daí, a partir da parte, quando entra a revisão profissional, né, de um revisor profissional, a gente já começa a ter custo. E os custos de revisão, diagramação de livros, são custos altos, né, e de impressão de livros. Então, assim, se você se sentir tocado e quiser contribuir, a gente está assim, com as mãos abertas para receber qualquer contribuição de qualquer valor, para a gente começar a gerar
a possibilidade de publicar mais livros com mais frequência, né? A gente até nem publica tanto quanto gostaria, porque, principalmente, é preciso recurso para isso, tá? Então, qualquer coisa, muitos de vocês já têm meu contato, e quem não tiver, pode escrever lá no e-mail da editora, ou pelo Enigma mesmo, manda uma mensagem que ela certamente vai chegar até mim, tá bom? Muito obrigada. Eu vou dar continuidade, né? O que vou conduzir o canto, são 20 horas e 1 minuto, eu vou pedir 5 minutinhos para vocês, para tomar uma água, e já volto, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, Cláudia.